Graça e paz, Deus abençoe a todos. O Salmo terceiro de Davi, o hino da manhã, o verso 5 diz o seguinte: Deito-me e pego no sono, deito-me e pego no sono. Num mundo em que multidões sofrem de insônia, né? Multidões, milhares, milhões de pessoas têm dificuldade para dormir. Alguns até mesmo com medicação têm grande dificuldade para dormir. A insônia ela pode ser decorrente de problemas de saúde. A insônia às vezes vem em decorrência de problemas psicológicos, emocionais. Há uma série de transtornos, há uma série de situações que podem desembocar num quadro ou numa crise da chamada insônia. Outras pessoas, infelizmente, padecem desse mal sem nenhuma explicação ou justificativa, ou seja, é um desses mistérios aí. Chama-se insônia. Insônia é uma dificuldade para dormir. E ela, como quase todos os transtornos, ela tem é, níveis diversos, níveis diferentes, tá? Algumas pessoas sofrem de uma insônia tão grave que elas, quando estão tentando dormir, elas têm a sensação ou a impressão de que alguém mexe com elas, alguém as chacoalha, ou de que alguém grita o seu nome. A pessoa passa por acaba desenvolvendo um quadro mental de ansiedade, de expectativa, que ela sente no corpo como se alguém a estivesse é, impedindo de dormir. No ambiente religioso, porque muitos desses transtornos que invadem ou que atingem a vida de muitas pessoas, no ambiente religioso, ele acaba sendo maquiado ou mascarado. Eu já ouvi, perturbador isso, pessoas dizendo que o Espírito Santo não a deixou dormir. O Espírito Santo não a deixou dormir. Meu Deus do céu, como é que o Espírito Santo vai causar insônia na vida de alguém? A pessoa provavelmente sofre desse mal da insônia e ela confunde, talvez por ignorância, talvez por não ter tido a devida orientação de que não dormir é altamente prejudicial para a saúde física, psicológica, emocional e espiritual, tá? De que a insônia não faz bem, de que não dormir é muito perigoso para a vida, para a saúde da pessoa. E no ambiente religioso, como muitos transtornos têm sido maquiados de espiritualidade, a insônia é um desses. O comentarista aqui, não é o momento de falarmos sobre insônia, mas o comentarista aqui fala que há um sono que ele é fruto da presunção e que Deus nos livre deste sono. E o comentarista também fala de que há um sono que ele é decorrente da confiança santa, da santa confiança em Deus. Há um sono, há um repouso, há uma tranquilidade, há um estado de consciência tranquilo, sereno, que permite o sono, o repouso noturno para restaurar as forças, para restaurar a energia, para restaurar o equilíbrio emocional e psicológico, que é decorrente da santa confiança em Deus, da fé, da esperança, da certeza na fidelidade de Deus. E é nesse sono e nessa postura que nós devemos buscar sustento para as nossas vidas. Mal nenhum há em orar. Mal nenhum há em que lá, vez ou outra, a pessoa tire uma noite aí, um período da noite para intensificar as suas orações. Outros há que preferem avançar no início da noite para orar. Outros iniciam o dia um pouco antes em oração. Nenhum mal há nisso. Há quem prefere acordar num determinado horário específico para as suas orações. Mas não é disso que o salmista está falando. Ele estava experimentando todos os motivos, todas as situações para passar a noite tremendo, para passar a noite em pânico, para passar a noite em desespero. Mas Deus, na sua fidelidade, concedeu a ele graça, concedeu a ele fé e confiança a ponto
de ele conseguir dormir. O inimigo poderia alcançá-lo e destruí-lo a qualquer momento, mas ele deitou e dormiu, porque Deus é quem o sustenta. Essa é a afirmação. O Senhor me sustenta. Não são as minhas orações que me sustentam. É Deus que me sustenta. Não é a minha fé que me sustenta. É Deus o meu sustento. Não são os dons espirituais que concedem sustento. É Deus que concede sustento. É em Deus que repousa a nossa confiança. É em Deus que repousa a nossa fé. É em Deus que repousa a nossa confiança. Um velho pregador dizia que uma boa consciência consegue dormir diante de um canhão. Está a batalha, os canhões disparando, os mísseis, né? Hoje são os mísseis, os drones. E uma boa consciência consegue dormir diante do canhão. A graça de Deus é o cobertor do cristão, que o protege como uma armadura, que não cede a flecha ou a bala. A graça de Deus nos coloca no lugar seguro, inalcançável, inatingível aos ataques do inimigo. Confiantes em Deus, recebemos força, fortaleza, sustento e fé, inclusive para desfrutarmos do merecido e do necessário repouso, do sono que repõe as nossas energias, a nossa mente, que mantém, que preserva a nossa saúde. Essa confiança em Deus permite que Davi declare: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Eu uso esses textos, não é o único texto que ele faz essa afirmação. Não tenho medo de milhares do povo, que aqui ele está falando do povo dele, daqueles que eram seus súditos. Porque muitas vezes em batalha ele esteve cercado por uma multidão de inimigos. Aqui ele está cercado por uma multidão de pessoas que se alegravam em vê-lo, que se declaravam, que diziam: eis o ungido do Senhor, Davi, a bênção de Deus para as nossas vidas. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O medo, ainda que tenha alcançado, não foi capaz de escravizar Davi. O medo, ele nos alcança. O medo é algo natural. O medo, o temor é algo normal. Não adianta a pessoa dizer: eu não tenho medo, eu não tenho medo. Tem sim, todos temos medo. Isso é da nossa natureza, é da constituição humana. Agora, o que nós não podemos permitir é que o medo nos escravize, que o medo nos domine, porque o medo não é aliado de ninguém. O medo não é amigo de ninguém. O medo tem o poder de minar a fé. O medo tem o poder de esvaziar a esperança. O medo tem o poder de enfraquecer a confiança. O medo desgasta a determinação. O medo anula a coragem. O medo é inimigo. O medo é inimigo das nossas almas. O medo é inimigo da nossa mente. O medo é um inimigo do nosso espírito. O medo é um aliado do maligno. O medo é um mensageiro de Satanás. E pela graça de Deus, o medo não conseguiu dominar o rei Davi. E nós podemos participar dessa mesma certeza de que os temores, de que os rumores, de que as acusações, de que os preparativos para a destruição, não, está tudo pronto, ó. Quinta-feira, 8 horas, nós vamos acabar com isso. Já está certo, está arruinado, está acabado, está fora. Não. Não é a palavra do homem, não é a palavra do inferno, não é a palavra do medo, não é a palavra das multidões. O que vale, o que prevalece é a palavra de Deus. Segurança para nós está em confiarmos em Deus e confiarmos na palavra de Deus
mantermos a nossa fé, a nossa vida no caminho proposto pelo Todo-Poderoso Deus. Experimentaremos, sim, na nossa vida e no nosso viver, livramentos tais quais experimentou o rei Davi. Ainda que não sejamos compositores, não sejamos músicos, não sejamos poetas, não tenhamos condições de expressar em belas palavras, canções, louvores ou literatura, a grandiosidade, a beleza do manifestar da fidelidade de Deus nas nossas vidas. Mas testemunhamos com o nosso viver de que Deus é fiel. E a fidelidade de Deus afasta todo o medo. A fidelidade de Deus impede que sejamos escravizados pelo medo. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e conceda paz, muita paz.